Informação exclusiva no São Paulo, o Tricolor já começou a debater como profissionalizar as categorias de base. Cotia vai passar por uma enorme reformulação assim que o Conselho Deliberativo aprovar a criação de um fundo que vai captar até 350 milhões de reais. Júlio Casares, presidente do clube, tem se reunido com grupos de conselheiros para assegurar a aprovação em votação que vai acontecer muito em breve. Em paralelo a isso, uma equipe formada pelo São Paulo debate nomes que podem assumir as categorias de base do São Paulo. A ideia é profissionalizar absolutamente tudo e contar com os melhores do mercado. Queria citar dois nomes que têm sido debatidos dentro do São Paulo com investidores. O pessoal da Galápagos participa dessa iniciativa, até porque vai ser responsável por um aporte inicial de 200 milhões de reais. Pois bem, Sandro Orlandelli, que hoje atua como diretor técnico do FC Dallas na Major League Soccer, é um nome que agrada bastante. Alguém com passagem por Internacional e também como chefe de scout do Manchester United e da CBF. Outro nome pretendido pelo São Paulo, Gustavo Grossi, argentino e responsável por uma transformação no River Plate. Você vai lembrar que o River na Série B do Campeonato Argentino acabou tendo como grandes protagonistas o Marcelo Gallardo como técnico e o Gustavo Grossi na formação das categorias de base do clube. Hoje o River é um dos times que mais revelam jogadores na América do Sul. O Grossi ainda passou pelo Internacional, também trabalhando com a base, e nesse momento atua na Federação Argentina de Futebol, cuidando do projeto de Copa do Mundo e também de formação de atletas. Então, Gustavo Grossi e Sandro Orlandelli hoje são os nomes mais cotados para assumirem as categorias de base do São Paulo, que promete revolucionar o futebol brasileiro. A ideia do São Paulo é, com dinheiro para contratar os melhores atletas sub-20 da América do Sul, se transformar numa potência ainda maior do que a do Palmeiras, que já garantiu mais de 2 bilhões de reais de vendas de atletas somente com jogadores formados na base nos últimos 10 anos. Hora de falar sobre o São Paulo. O presidente Júlio Casares quer separar o departamento de futebol do clube social. Essa é uma premissa de qualquer clube que se torna SAF. Você torna o departamento de futebol como um produto único e depois vende esse departamento de futebol para investidores. São Paulo ainda não chegou a esse ponto, mas o presidente Júlio Casares quer começar os trabalhos para a criação de uma SAF num futuro não tão distante. Em entrevista, o dirigente são paulino disse, abre aspas, eu quero uma separação jurídica e administrativa. Aí vou terminar meu mandato em 2026 deixando um legado. A verdade é que o Júlio Casares é a favor da criação da SAF, mas ele já percebeu que dificilmente conseguirá avançar durante o seu mandato para a concretização da Sociedade Anônima do Futebol no São Paulo por conta do veto do Conselho Deliberativo. Os homens que precisariam aprovar a mudança do estatuto são radicalmente contrários, não pelo bem do São Paulo, mas por entenderem que se tornariam peças decorativas dentro do tricolor. Aquela história dele ter uma carteirinha e poder eventualmente decidir sobre o futebol, marketing ou qualquer outro departamento passa a deixar de existir com a criação de uma SAF. Importante registrar ainda que o São Paulo está na frente de outros movimentos. Criação do FIDIC já garantiu cerca de 150 milhões de reais a mais 140 milhões para serem captados para pagamento de dívidas bancárias, entre outras pendências do clube. São Paulo também agora depende da aprovação do seu Conselho Deliberativo para garantir a criação de um fundo em Cotia. Fundo que pode captar até 350 milhões de reais. O objetivo é fazer com que o centro de treinamento da base do São Paulo se torne a grande referência do país, superando inclusive o Palmeiras. Quero falar agora sobre o São Paulo. O presidente Júlio Casares mostrou força política em meio a uma baita crise técnica e também relacionada à política do clube, com chance real de Carlos Belmonte ser demitido. O Júlio submeteu 5 pautas à aprovação do Conselho Deliberativo e todas foram aprovadas com votações muito altas. Quero destacar cada uma delas para vocês. Primeiro, uma permuta para atendimento dentário dos atletas da equipe profissional e também na base com a Odonto Fitness. Essa votação teve 90,2% de aprovação. Depois, São Paulo submeteu um acordo para compra de energia junto à Safari Varejo, 90,2% de aprovação. Houve também a votação da Chiasa Sinalização Viária para obras de infraestrutura, 90,7% de aprovação. São Paulo voltou a ter um acordo com a Viva Sorte para patrocínio na camisa do cartão de todos, 13 milhões de reais por ano e 89,3% de aprovação. O último item da pauta nessa reunião que aconteceu no Conselho Deliberativo dizia respeito a investimento com mídia digital junto a uma empresa chamada FengFan e 77,2% dos membros do Conselho Deliberativo também votaram a favor. Então, se existia
algum rumor de que o Júlio Casares havia perdido poder dentro do Conselho Deliberativo, essa votação chega para mostrar o contrário. Júlio que tem sido muito criticado por torcedores do Tricolor, especialmente a organizada, embora hoje o grande alvo da organizada seja Carlos Belmonte, diretor de futebol. Hora de falar sobre o São Paulo para responder se o Tricolor pode ter o aporte milionário a partir de ajuda de investidores capitaneados por Diego Fernandes. Você não está associando o nome à pessoa? Esse é um empresário que ajudou a colocar Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Nesse domingo, o Gabriel Sá, que é setorista do São Paulo, contou que o Diego Fernandes, torcedor do São Paulo, está no mercado em busca de investidores nacionais e internacionais. A ideia é fazer um pool para que esses caras coloquem dinheiro no São Paulo e assumam o comando do Tricolor. O Diego é São Paulino e fundador da O8 Partners. Importante registrar que essa notícia mexeu com torcedores do São Paulo. O Tricolor passa por enormes dificuldades financeiras e a perspectiva de entrada de dinheiro mexeu com todo mundo. Mas conversei com o presidente Júlio Casares, que descartou por completo qualquer possibilidade de parceria ou de investimento a partir do Diego Fernandes. O presidente do São Paulo chegou a dizer, abre aspas, história sem pé nem cabeça, pode descartar por completo. Pois bem, então descartemos o assunto e lembremos que o São Paulo hoje tem conversas avançadas para a construção de um fundo em Cotia, que pretende captar pelo menos 350 milhões de reais. O projeto já foi aprovado pelo Conselho de Administração do São Paulo e nos próximos dias será votado no Conselho Deliberativo. Júlio Casares tem se incumbido de apresentar o projeto para todos os membros do Conselho antes de ele ser votado. Só para arrematar, também surgiu recentemente a história de que uma empresa anônima estaria disposta a colocar R$1 bilhão no São Paulo para quitação das dívidas. São Paulo avaliou os prós e contras e entendeu a oferta como extremamente arriscada, até porque as garantias oferecidas por essa empresa eram de papéis podres do Banco do Brasil. Outra história completamente descartada, foco total na consolidação desse fundo, que pretende fazer de Cotia um dos maiores captadores de jogadores da base no futebol mundial. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e a possibilidade de Caleri voltar a jogar ainda em 2025. Você vai lembrar que o Caleri passou por uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em abril. Período de recuperação varia de jogador a jogador. Tem muitos casos em que atletas voltam apenas depois de 9 meses, mas o Caleri esteve na segunda-feira no Morumbi para assistir a São Paulo e Ceará, derrota por 1-0, e foi perguntado por um jornalista do UOL se dá para imaginar que ele volte nesse ano, e a resposta foi dá. O São Paulo trabalha, especialmente por conta da ótima recuperação do Caleri em relação a esse problema no joelho, com a chance de utilizá-lo a partir do mês de novembro, com a lembrança de que o Campeonato Brasileiro se encerra no primeiro final de semana do mês de dezembro. O Caleri voltaria para jogar 1, 2, talvez 3, no máximo, no melhor dos mundos, 4 rodadas do Campeonato Nacional. São Paulo tem hoje o Brasileiro como sua última possibilidade para chegar à Libertadores da América. Vai ser mais uma temporada sem títulos, não dá para sonhar com taça, especialmente por conta da dificuldade de marcar gols. Nas últimas 6 partidas, São Paulo fez um mísero gol na vitória contra o Botafogo por 1-0, gol do Dineno. E foi exatamente pela falta de um camisa 9 que consiga converter as chances em gol que o São Paulo acabou eliminado pela LDU por 3-0 no placar agregado. Chances imensas, inúmeras, na partida de ida em Quito, assim como na partida de volta. E você, o que pensa sobre a possibilidade de Caleri voltar ainda em 2025? E também sobre tudo que eu contei no vídeo, já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.